A Bíblia diz que Deus nos deu a mente de Cristo. Esse espírito do inferno está destruído, e eu profetizo a restauração da unidade de Deus sobre a igreja. E quando eu estou sob essa missão, as bênçãos proféticas que o Espírito de Deus determinou sobre a vida dele vão alcançar também a minha vida. Em 2016, o próprio Deus vai tratar diretamente com os inimigos da unidade. Deus não aceita mais que sua obra fique em algumas áreas embargada, parada, estagnada, por pessoas que não acreditam na visão. Mas Deus não vai mais admitir em 2016 mexeriqueiros, difamadores, insubmissos, porque nós estamos na visão da unidade da fé. 2016 será o ano das surpresas de Deus. Deus não te esqueceu não, meu irmão. Ele vai te levantar novamente. Você não vai ser decepcionado, você vai ver. Ele vai realizar e ninguém vai impedir, porque quando estamos no plano de Deus, há em nós crescimento, promoção. Deus tem feito conosco como nos tempos de Esdras, trazendo a nós o alimento profético que nos leva a ter um coração completamente preenchido, para que nós possamos viver em 2016 todas as promessas de Deus no ano profético para a nossa vida. Eu quero que, com muita atenção, toda a igreja possa voltar a sua atenção, para que o Espírito de Deus possa falar ao coração. A Bíblia nos alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso diga assim: em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta colocar escamas nos meus olhos, para que eu não veja a glória de Deus, todos os impedimentos que o diabo tenta pôr em meus ouvidos, para que eu não ouça a palavra de Deus, sejam quebrados, sejam anulados em nome de Jesus. E eu ligo a minha mente com Cristo Jesus. Lembra do poder para ligar? Eu ligo a minha mente para ouvir a palavra de Deus essa noite. Olha, preste atenção, porque nós hoje vamos falar da história da Torre de Babel, onde podemos aprender importantes princípios relacionados à concretização de objetivos. Esse texto que eu acabei de ler para a igreja narra a história de uma época em que a terra atingiu uma unidade poderosa. Narra também a intenção de um povo em usar esse poder, o poder dessa unidade, para edificar uma cidade e uma torre cujo tope tocasse o céu. E esse texto nos vai trazer lições importantes de princípios que nós precisamos extrair. Mas antes, com essa introdução, apenas com esse exórdio que eu acabei de falar aqui, eu preciso também lembrar do que Deus tem falado conosco nesses dias. Para janeiro, para o primeiro dia, o Senhor nos disse que nós vamos. A igreja está pronta para receber a mensagem profética? O primeiro dia Deus disse: você vai crescer. O segundo dia Deus disse: você vai correr. No terceiro dia Deus disse: você não pode desistir. No quarto dia Deus disse: você tem que se renovar. No quinto dia Deus restaurou poder e autoridade à sua igreja, poder de ligar e desligar. E hoje o Senhor estava falando comigo. Hoje é o sexto dia. Eu preciso, na ousadia de Deus, dizer a essa igreja o que o Senhor falou no meu coração. E hoje Deus está fazendo literalmente desse dia um marco, um divisor de águas, exatamente na metade do percurso. Porque ontem, quando o Senhor Deus falava através do bispo, no momento específico, o Espírito de Deus falou com muita clareza ao meu coração. Interessante que ele várias vezes citava: olha, só os espirituais vão entender o que Deus está falando nessa noite. Você se lembra disso? E em certo momento ele disse exatamente assim: é hora de marido e esposa concordarem, senão não vai acontecer nada. Ele disse: é hora de líderes e liderados concordarem, porque senão não vai acontecer nada. E o Senhor me trouxe na ousadia para dizer para a igreja que hoje o Senhor está trazendo para nós um marco, um divisor de águas, exatamente na metade do percurso. O Senhor nos está fazendo parar para refletir sobre a visão da unidade, a unidade perfeita que Deus deseja para mim e para a sua vida,
unidade de relacionamento com Deus, unidade de relacionamento com os irmãos, unidade de propósito em estar sob a visão do seu líder e da sua liderança, unidade nos planejamentos, unidade nos projetos de Deus para a sua vida. E o Senhor está dizendo: olha, nenhum projeto anterior ou posterior daquilo que eu falei ou que há de falar durante a sequência pode acontecer se nós não estivermos unidos, se nós não acreditarmos e aceitarmos a visão da unidade. Que literalmente é impossível juntos crescermos, corrermos, não desistirmos, nos renovarmos, estarmos exercendo autoridade como igreja, se não houver unidade. Pode perceber que nessa visão da construção do impossível, um dos pontos focais que a visão da mensagem profética nos traz aqui é sobre a unidade. Porque a unidade é uma ação coletiva que tende a um único objetivo, de ter uma mesma visão, de um mesmo propósito. Unidade não significa que todos nós vamos ser iguais e que as diferenças vão desaparecer, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão. Uma vez eu ouvi uma mensagem: mas como ter uma mesma visão? A Bíblia diz que Deus nos deu a mente de Cristo, para que nós possamos ser unidos no mesmo propósito, estarmos focados no mesmo parecer, como dizia o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Preste atenção que nós vamos hoje aprender sobre princípios de Deus que vão nos ensinar a imprimir em nosso caráter a visão da unidade de Deus naquilo que precisamos fazer para Deus. E o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero elencar com a igreja é a unidade de propósito. Porque a Bíblia diz exatamente assim: eis que o povo é um. Olha só, pessoas que se unem em função de um propósito específico vão alcançar os objetivos que querem atingir. Deus, Ele próprio admira, identifica a atitude desse povo como tendo se tornado um só. Propósito significa intenção de fazer alguma coisa, projeto, aquilo que se busca alcançar. Olha, a Bíblia diz que esse povo tinha um só projeto, esse povo tinha intenção de fazer uma única coisa, buscavam alcançar esse objetivo, tinham esse mesmo objetivo, se uniram com a finalidade de fazer a mesma coisa. E que coisa era essa? Vamos construir uma torre que chegue ao céu, vamos construir uma cidade em volta dela, para que não sejamos arraigados mais para outras terras e para outros lugares. É interessante que aqui nós estamos falando de uma visão de unidade para o mal, mas nós precisamos agora entender desses pontos negativos, extrair, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas trabalham com mais prudência do que os filhos da luz. É de se admirar que hoje há pessoas que estão desde o ano passado programando o carnaval de 2016, desde o ano passado, estão ensaiando um ano inteiro, e vemos na igreja a dificuldade de se ensaiar um hino para se cantar no domingo. Vemos que nas festas juninas, aqui na porta da igreja mesmo, ao passarmos semanas e meses a fio, ficam ensaiando para dançar aquela festa junina e até a julina, que agora já criaram, só falta fazer a agostina também. Ou seja, o mundo está criando motivos para se unir, estão sempre projetando, mas tudo isso não para Deus. Há também outras coisas ali que agradam a tantos, né? O coral da UNB, que hoje já é famoso, cantando para tudo quanto é lado, eles passam o ano inteiro tendo um momento ali para que eles treinam. Ali já existem pessoas veteranas que já terminaram há muitos anos, já fizeram há muitos anos sua colação de curso superior e agora estão ensaiando e participam, saem cantando aí todos os anos em hospitais, em eventos, passam na TV todos os anos. Pessoal como essa turma aí do MST, né? Roda o país inteiro promovendo invasões e grilagem e fazem uma bagunça, mas estão unidos. Você pode ver para onde um vai,
Eles entram dentro de órgãos políticos, eles quebram, entram lá dentro, invadem. É complicado, mas estão unidos. Eles conseguem alcançar todos os objetivos. O movimento LGBT consegue reunir quase 2 milhões de pessoas e há poucos anos agora fizeram uma sátira com relação a Cristo, a cruz de Cristo, ao Evangelho. Vocês viram isso? Quantas pessoas unidas, quantas pessoas focadas, direcionadas, mas numa ação coletiva para um propósito comum, pessoal, e tem alcançado o seu intento, porque estão unidos. A unidade transforma, a unidade leva pessoas a alcançarem objetivos máximos. Quando há unidade de propósito, de projeto, nenhum impedimento haverá para que as pessoas alcancem aquilo pela qual elas têm projetado no coração. Você está entendendo a voz de Deus? Está entendendo a visão de Deus? Propósito, todos eram um. Mas observe a sequência pelo segundo princípio, que é o da unidade da linguagem. A Bíblia diz, e todos também tinham a mesma linguagem. Veja que o próprio Deus viu isso. Olha, Deus disse assim, olha, todos têm o mesmo propósito, é o mesmo povo, é um só povo, e todos têm a mesma linguagem. A unidade de propósito é fortalecida quando o grupo aprende a falar a mesma língua. E aí é que nós precisamos parar para pensar e refletir um pouco quanta coisa poderíamos ter feito para Deus até hoje, em 2015. Em mais de 27 anos de ministério, quantas coisas mais poderíamos ter feito para Deus se nós falássemos a mesma língua, se nós fôssemos um só povo, se nós andássemos numa mesma visão. Mas pastor, mas eu ando. Mas quantas pessoas infelizmente se colocam como inimigos da unidade, não acreditam na visão da sua liderança, não estão sob autoridade. Há tantos que até dizem, eu não faço parte de departamento nenhum, pastor, isso é muito chato, isso é cansativo. E lá no mundo as pessoas vibram, passam 4, 5, 6, 7 dias. Na Bahia o carnaval não dura 4 dias, o carnaval chega a durar 1 mês, pulando, bebendo. Há pessoas que passam por propósito de unidade, passam anos, 4 anos se preparando. Tem gente que tem 4 anos guardando dinheiro para participar da Olimpíada, como houveram pessoas, apareceu nas como é que é o nome daquele negócio lá da futebol, que aconteceu agora recente? A Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, um grupo apareceu em vários programas de TV, em vários canais, falando que eles têm passado anos e anos a fim, conseguiram comprar um ônibus agora para eles fazerem viagem, porque antes eles viajavam de avião, vocês lembram? Construíram um ônibus com várias camas, com ar-condicionado, com equipamentos dos mais modernos possíveis, e aquilo custou uma fortuna. E eles disseram, olha, nós estamos nos programando já para as próximas Copas, nós nos programamos para essa, estamos nos programando para as outras. Quanto vocês gastam? Isso fica em torno aí de muitos milhões, muitos mil reais para cada um de nós. Esse ônibus aqui, olha, tudo que nós já gastamos agora, uma soma de um valor, hoje que a gente não tem um cálculo real disso. Passamos talvez de 1 milhão. Tudo isso por um propósito, por uma diversão, mas tinha um foco, tinha um objetivo. Gente, é possível construir coisas inimagináveis, extraordinárias, se tivermos um foco. Essa igreja é a igreja de uma visão que olho algum jamais viu. Essa igreja é uma igreja que tem uma visão extraordinária de fazer coisas grandes para Deus. Essa é uma igreja que tem um estatuto. Esse estatuto se rege por um sistema administrativo, onde você tem a oportunidade de fazer coisas para Deus e de trabalhar para Deus. Ninguém aqui tem a necessidade, por mais que você diga, eu não tenho dom para cantar, pastor, para pregar, para louvar, então se envolva no projeto social da igreja, projeto vida, ajudando pessoas no trabalho social. Envolva-se com o projeto de hospitalidade da igreja, que está fazendo um trabalho de visitas. Envolva-se com o trabalho dos hospitais, envolva-se com o coral da igreja, envolva-se com o trabalho de evangelismo, com projetos de oração. Aqui é espaço para todos, mas a falta da unidade impede. Mas em nome do Senhor Jesus eu profetizo, o espírito do diabo, dos demônios do inferno, a ação do maligno, que até hoje tem tentado impedir a nossa unidade, tem tentado impedir de estar no
estamos vinculados no mesmo projeto, no mesmo propósito, numa mesma dimensão de unidade uns com os outros, esse espírito do inferno está destruído, e eu profetizo a restauração da unidade de Deus sobre a igreja, no nome do Senhor Jesus. Deus nos vai fazer ser um. Nós vamos ser um, nós vamos ser um, nós vamos alcançar nossos objetivos, nós vamos alcançar nosso foco, nós vamos alcançar projetos. Não haverá limites para o que Deus vai fazer nessa nação e nas nações do mundo a partir de hoje, porque Deus está abrindo os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para o leque de coisas extraordinárias que Ele tem a realizar na nossa vida, através da nossa unidade. Mas preste atenção, falamos da unidade de propósito, dissemos da unidade de linguagem. A Bíblia diz que eles tinham uma mesma língua, e o apóstolo Paulo até fala sobre isso de uma forma muito enfática, quando ele diz, olha, preste bem atenção, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa. Olha que isso já está no coração de Deus. A unidade, ela não pode ser produzida. É bom lembrar isso. É algo que vem do Espírito de Deus para a igreja. Só o Espírito de Deus pode trazer essa perfeita unidade, mas pela igreja deve ser buscada. É o propósito de Deus, é o desejo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez a oração sacerdotal dizendo, Pai, que eles sejam um. E repetiu novamente no versículo seguinte que eles sejam um, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele repetiu no versículo seguinte, olha, 2 vezes ele diz que eles sejam um, na outra vez ele diz que eles sejam um, e na terceira vez ele diz que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeição da unidade. Como dito na palavra de Deus, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Efésios 4:3, a Bíblia diz que a gente deve buscar essa unidade, porque essa unidade nos faz crescer em todos os sentidos. A Bíblia diz, olha, para que não sejamos mais como meninos agitados pelo vento, mas para que, a Bíblia Sagrada diz, mas para que nós possamos crescer, até que cheguemos à unidade, à perfeita varonilidade, à estatura da medida de Cristo, para que todo o corpo, diz a Bíblia, olha, todo o corpo, toda a igreja, todo o povo, ninguém fique atrás nessa caminhada, todos caminhamos juntos, todos estejamos crescendo juntos. A Bíblia diz para que todo o corpo, consolidado, auxiliado pela cooperação de todas as partes, diz a Bíblia, cresça para o aumento de si mesmo em amor. Todo o corpo crescendo junto. Não pode ser um chegando lá na frente e o outro aqui atrás. Não é vontade de Deus que uns prosperem e outros fiquem aquém da vitória e da bênção. Não. Deus quer que todos nós cheguemos juntos. Deus quer que todos nós alcancemos. Gente, esse povo aqui estava a serviço da soberba, da arrogância. Eles estavam contra Deus. Eles tinham o propósito de se unir, construir uma cidade, construir uma torre. Eles disseram, para que nós façamos célebre o nosso nome, e para que nós não sejamos mais desapossados da terra. Eles estavam contra Deus, porque Deus tinha dado uma determinação, olha, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, e vocês vão se espalhar pela terra. Mas o que Nimrod, no espírito de rebeldia, queria, ele queria ir contra Deus. Não, nós não vamos nos espalhar pela terra, nós não vamos nos multiplicar mais sobre a terra, nós vamos construir torres, nós vamos fazer uma torre, nós vamos construir uma cidade, nós vamos fazer célebre o nosso nome. Mas porque eles tinham unidade, porque eles estavam unidos de propósito, porque eles tinham uma mesma linguagem, Deus disse, o próprio Deus vaticinou, olha, com certeza, se não impedirem o intento deles, não haverá restrição para aquilo que eles querem fazer. Olha o que a unidade pode gerar. Olha o que a unidade de propósito, eu não vou repetir os pontos. Olha o que a unidade de linguagem pode trazer. Olha quanta coisa nós como igreja podemos fazer para Deus se nós estivermos nessa visão. E o terceiro princípio é o princípio da unidade de comunicação. A unidade da comunicação, a unidade na comunicação.
Comunicação vem de um termo latim comunicare, que significa partilhar, participar, tornar comum. Olha só, partilhar, participar, tornar comum. Eu costumo dizer de uma forma simples, por aquilo que gosto muito de estudar sobre comunicação, que a comunicação é a capacidade de se fazer entender. Comunicação é aquilo que se entende. A Bíblia diz que esse povo se entendia. A Bíblia diz, e disseram uns aos outros. Olha, eles se conversavam uns com os outros e eles se entendiam com clareza. Eles se entendiam com clareza. Eles entendiam que havia um projeto. Eles entendiam que havia um propósito. Eles entendiam que o foco era construir uma torre que chegasse até o céu. E eles acreditavam na visão do seu líder. Eles acreditavam naquilo que estavam fazendo. Eles tinham convicção de que iam alcançar o objetivo. E eles não tinham falha de comunicação. Eles partilhavam, eles participavam. Eles tornavam comum o pensamento um do outro. E a primeira coisa que você deve fazer ao iniciar um projeto é reunir as pessoas envolvidas e iniciar uma comunicação. E isso não falhava com eles. Quantas vezes durante o ano, como líder, nós ouvimos o nosso bispo falar, os pastores da igreja falar, quantas vezes nós conversamos dizendo que se nós queremos fazer coisas grandes para Deus, nós precisamos estar unidos de alma, nós precisamos ter o mesmo foco, nós precisamos ter uma mesma visão. Meu irmão, você não vai crescer se você não estiver debaixo da visão que Deus tem dado àqueles que Deus colocou sobre você. Submissão, no sentido de liderança, é estar sob a missão. Deus não deu a visão dessa grande obra, desse projeto que vai alcançar essa nação e as nações do mundo, numa obra tal que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, jamais chegou ao coração do homem. Deus não deu essa visão para mim. Deus deu essa visão ao bispo dessa igreja. Eu estou sob a visão, sob a missão que Deus deu a ele. E quando eu estou sob essa missão, as bênçãos proféticas que o Espírito de Deus determinou sobre a vida dele vão alcançar também a minha vida. Porque o Espírito de Deus vai compartilhar comigo essa visão. Ele vai prosperar e eu vou prosperar também. Ele vai crescer e eu vou crescer também. Ele vai alcançar lugares nunca antes alcançados. Ele vai construir coisas impossíveis. E Deus vai me usar para poder estar ao lado dele, compartilhando dessa visão. Quando eu estou falando a mim, eu estou me dirigindo a você. Nós não vamos crescer separados. Uns vão adiante, outros vão ficar para trás. Não, nós vamos crescer juntos. Mas o Espírito Santo está dizendo, para crescer junto, ande na visão de comunicação que o Espírito de Deus tem comunicado ao seu líder. Ande no mesmo propósito, ande numa mesma mensagem, ande numa mesma comunicação, e você vai ver Deus construir o impossível na sua vida. Não haverá restrição para que nós vamos fazer a partir de hoje. Preste atenção. Eles prepararam tudo que seria usado. Eles organizaram tudo, eles partilharam, eles participaram, eles comunicaram. E agora o quarto princípio, a ousadia da unção da unidade no planejamento. Planejar é ver o que vai ser feito, é ter em mente um projeto, é saber o que vai ser feito. E qual era o projeto deles? Construir uma torre que chegasse ao céu. Gente, preste atenção. Eles tinham um foco só. Eles tinham um só foco. Eles estavam direcionados, eles estavam focados, eles acreditavam na visão do líder deles, no caso Nimrod. Um homem ímpio, um homem de coração maligno, mas eles acreditavam. Ele disse que nós podemos construir uma torre, nós vamos construir uma torre. O nosso líder disse que nós temos um projeto com Deus. Nós temos com Deus um projeto, e o planejamento desse projeto é estabelecido por Deus. Planejar significa dar corpo às ideias e aos propósitos, de maneira a localizar, identificar e estruturar as atividades que nos levarão à consecução das metas do nosso planejamento. É propor para atingir. Planejar
Planejar é um processo dinâmico de identificar os acontecimentos e transformá-los em realizações. O nosso líder disse, nós vamos focar, nós temos um foco, nós temos uma meta, nós temos um projeto. Nossa visão é alcançar ainda os mais de 140 milhões de brasileiros não evangelizados. Nós temos 200 milhões de pessoas hoje no Brasil, 205, 210, não sei. Mas alcançar cada coração, cada brasileiro, cada vida, levar o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus vai nos usar na multiforme graça dEle. Pastor, eu não sei cantar, eu só sei evangelizar. Pastor, eu não sei evangelizar, eu sei ajudar pessoas. Deus vai te ajudar no projeto social. Sabe o que Deus me falou, bispo? Enquanto eu estava preparando, enquanto o Espírito de Deus falava no meu coração, eu estava preparando essa mensagem. O Senhor falou comigo que 2016 é um ano em que de fato Deus vai tirar do papel o projeto Vida. E Deus vai usar alguém nesse ministério, e pessoas vão estar ajudando essa pessoa que vai estar com o Senhor, para que o projeto Vida de fato seja não mais uma ideia, seja não mais um sonho, mas seja uma realidade. Já pensou, meu irmão, irmos aos presídios, realizarmos projetos sociais de recuperação de viciados e drogados, e Deus vai nos dar as chácaras, e Deus vai nos dar os lugares. Nós vamos voltar a fazer projetos nos hospitais, nós vamos voltar a realizar planos e propósitos maiores para Deus. Mas para isso, você precisa estar na visão, precisa estar no foco do planejamento, você precisa acreditar no que Deus tem falado. Eu estava dizendo, bispo, há pouco, que para fazer o carnaval se preparam 4 anos. Pessoas estão aí marchando, pulando, estão confeccionando roupas, estão fazendo isso dia e noite, há 4 anos consecutivos estão trabalhando. Festa junina, a gente vê aqui na porta da igreja, 3, 4 meses fazendo. Pessoas que não têm um coração com Deus, nem sequer entendem o porquê estão fazendo aquilo, mas estão unidos, têm o mesmo propósito, têm uma mesma linguagem, comunicam a mesma visão, acreditam que o planejamento, que o propósito, que o foco do que estão fazendo vai dar certo, que o projeto é bom, e a vitória é alcançada. Mas, gente, nós não vamos mais perder. Olha, eu ia falar no final, mas eu preciso, porque o Espírito de Deus me move a dizer, eu anotei o que o Senhor falou comigo. Em 2016, o próprio Deus vai tratar diretamente com os inimigos da unidade. Deus não aceita mais que sua obra fique em algumas áreas embargada, parada, estagnada, por pessoas que não acreditam na visão. A Bíblia diz que Janes e Jambres resistiram a Moisés, ao ministério de Moisés. A Bíblia fala do espírito da rebeldia de Datã, Coré e Abirão, que não acreditaram na visão de Moisés e foram um engodo, foram um impedimento durante um período para o ministério de Moisés. O próprio Senhor Jesus fala de um dos discípulos, ele diz, olha, não escolhi 12, mas um dentre vós é um diabo. Estava ali sempre podando, estava ali sempre criticando, questionando a visão e o propósito. E a Bíblia diz que ele se tornou tão fechado de alma e de coração, deixou o diabo entrar no coração dele, e depois não só o diabo entrar, mas a Bíblia diz que ele se tornou um homem tão ruim de alma, que ele se tornou um diabo. Essas pessoas fechadas para a visão dessa obra, bispo, alguns deles Deus vai soprar do nosso caminho. Outros, porque Deus tem um projeto na vida deles, Deus vai tratar, mas Deus não vai mais admitir em 2016 mexeriqueiros, difamadores, insubmissos, os arrogantes, os rebeldes, os que resistem à autoridade do Senhor como líder desse ministério, aqueles que não ousam, que ousam difamar a autoridade, não respeitam a unção que está sobre a sua vida, sobre a vida dos pastores desse ministério, sobre esta obra e sobre a visão que Deus deu, sofrerão severas consequências dos seus pecados. Mas em relação ao povo de Deus, que tem vivido por essa visão, acreditado nessa visão, estado unido de alma nessa visão, vão ser tratados por Deus de uma forma extraordinária, como está no Salmo 133. A Bíblia diz, haverá na vida deles vida, haverá na vida deles a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida serão cheios do Espírito Santo. Ninguém mais vai atrapalhar o crescimento, os planos e projetos dessa obra, porque esta obra
nossa visão de unidade hoje. Deus estará restaurando a unidade de propósito, a unidade de linguagem, a unidade de comunicação. Mas Deus também está nos dando uma nova visão na unidade do planejamento. Glorifica o Senhor aí. Exalta o Senhor. Quando o Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, você vai construir o tabernáculo. Deus deu a Moisés o modelo, o tamanho, os móveis, os utensílios, a visão perfeita de tudo que deveria ser feito. Em 2016, aqueles que se aliançarem com essa visão, aqueles que não estão com a visão de derrota daqueles 10 espias, olha, a terra é ruim, olha, os inimigos são tantos, não, aqueles que estão ao contrário das tempestades, ao contrário das crises, estão andando totalmente em contraponto à crise, estão andando totalmente em contraponto àquilo que o adversário tem falado, tem muitas vezes murmuriado pelos ouvidos aí. Aqueles que estão acreditando na visão de Deus e não na voz do diabo, na voz do inimigo, como foi profetizado num desses dias aqui. Deus vai dar planos e projetos ao seu coração. 2016 será o ano em que nós vamos ter uma liderança de jovens dinâmica, porque o Espírito de Deus vai dar planos aos líderes de jovens dessa igreja, de mulheres, de adolescentes, de homens. Deus vai nos dar novas estratégias evangelísticas, novos projetos de evangelização. Nós vamos alcançar focos nunca antes alcançados, objetivos nunca antes conquistados. Nós vamos construir o impossível em Deus, porque nós estamos na visão da unidade da fé. Nós estamos buscando esse vínculo da unidade perfeita pelo Espírito de Deus, como diz Efésios 4:3. E Deus vai nos dar novos projetos, Deus vai nos dar uma nova visão, Deus vai nos dar uma nova direção. Mas para isso é preciso guardar o quinto e último princípio, que é o princípio da unidade do envolvimento. Envolvimento é sinônimo de comprometimento, de inclusão. Foi dito nesta conferência, nesse projeto extraordinário, que nós precisamos estar incluídos. Nós não podemos ser uma igreja sentada no banco, nós temos que ser uma igreja 100% fora do banco, cada um envolvido com o projeto de Deus. Não mais viver de passado. Você que ouviu a mensagem sabe que até ontem, até anteontem, porque ontem mesmo o Senhor falou: se você não participa da CIP, você não está ligado à igreja. Se você não é dizimista, você não está ligado à igreja. Se você não está debaixo da visão, você não está ligado à igreja. Mas acreditar que Deus ontem te deu uma nova oportunidade para você que se humilhou, se arrependeu, e começar a zerar o seu passado, começar uma nova história com Deus, e se envolver a partir de hoje. Dizer: a partir de hoje eu não aceito esse espírito de desunião na minha vida, eu não aceito esse espírito da rebeldia, eu vou me envolver. A unidade do envolvimento. A Bíblia diz: a torre que os filhos dos homens edificavam, olha só, todos edificavam, todos estavam com a mão na massa, todos trabalhavam, todos tinham alguma função, todos estavam fazendo alguma coisa. Esse ano de 2016, o Espírito Santo, ainda esse final de ano, ainda durante esses dias proféticos, ele já está chamando você. E em 2016, você vai ser surpreendido por Deus. Em 2016, você vai confrontar-se com o poder de Deus, trazendo para a sua vida a construção da sua própria história do impossível. Você pensava: pastor, a minha vida e o meu ministério estão acabados. Pastor, eu não tenho mais visão de continuar nesse ministério, não tenho mais visão de continuar na liderança, não tenho mais visão de fazer nada para Deus. Deus vai construir a sua vida, Deus vai reconstruir a sua história, Deus vai construir o impossível na sua própria vida, e você vai ser surpreendido por Deus.
2016 será o ano das surpresas de Deus, onde Ele vai renovar-nos para nova liderança, onde Ele vai nos chamar para novos projetos, onde Ele vai nos capacitar para uma nova visão. Ele vai nos usar novamente, Ele vai te levantar de novo. Você que pensava que você estava jogado para um cantinho ali, que Deus tinha te esquecido, Deus não te esqueceu não, meu irmão. Ele vai te levantar novamente. Ele está marcando a sua vida hoje. Escuta, 2016 será o ano em que Deus vai incluir você nos planos dele, para se envolver na obra de Deus, para se comprometer, e você vai ter a força, você vai ter a graça e a alegria de fazer isso, de estar inclusivo, de estar incluído, de estar comprometido. E você vai poder dizer, toda vez que alguém te chamar: eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, bispo, eu estou à disposição. Você não vai ser mais procurado apenas, você vai procurar para dizer o que precisa, porque Deus está construindo o impossível na sua história, no nome do Senhor Jesus. Olha, que coisa extraordinária. Quando trabalhamos em unidade, tudo é possível de ser feito. Quando trabalhamos em unidade, nós superamos todos os obstáculos. Quando nós trabalhamos em unidade, Deus faz com que superemos qualquer dificuldade na nossa vida. Agora veja aqui, para finalizar, que Deus observa todos os projetos empreendidos por aquela equipe de pessoas que estavam fazendo algo para si, não para Deus. Eles não estavam colocando Deus no projeto, mas Deus ficou impressionado com a unidade que eles tinham, como nós dissemos, de propósito, a unidade de linguagem, a unidade de comunicação, a unidade de planejamento e a unidade de envolvimento. E aí a Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Porque Deus observa o nosso crescimento. Preste atenção, trazendo de novo para o nosso lado, para o nosso foco aqui. Deus observa o crescimento. Deus observa no seu coração o desejo de crescer. O Espírito de Deus fala aqui para mim, ao meu coração, que tem gente que tem um desejo muito grande de crescer, tem um desejo muito grande de fazer coisas para Deus. Meu irmão, você não vai ser decepcionado, você vai ver. Deus vai te incluir nesse projeto, Deus vai te envolver nesse projeto, Deus vai te usar nesse projeto. Você pode pensar: eu não sou nada, pastor, eu não tenho capacidade, eu nem unção de obreiro tenho. Prepare-se para o que Deus vai fazer, porque Deus vai te envolver com esta obra de uma maneira que você nunca imaginou, porque esse propósito é de Deus. Quem está na frente desta obra é Deus. O líder dessa obra tem visão de Deus, e Deus vai te incluir nesse projeto. Quando nós acreditamos, Deus também acredita. Olha, o Senhor disse: esse povo é um, todos têm uma mesma linguagem. Se eles começam a fazer, agora não haverá restrição para o que eles intentam fazer. Por isso Deus teve que descer do céu. Nós conhecemos a história, por isso não vamos criar redundâncias aqui, vamos ser diretos. A Bíblia diz que Deus confundiu a língua de todos. E a Bíblia Sagrada diz que aquele projeto cessou, porque aquele projeto não tinha o sonho de Deus. Aquele projeto deixou Deus de fora, aquele projeto não incluía Deus. Mas o projeto que você tem inclui Deus, inclui o plano, a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, Deus vai derramar de forma especial bênçãos de unidades extraordinárias na nossa vida. O Senhor falou ontem, bispo, que Deus não iria abençoar de maneira nenhuma casais que não viverem em concordância. Eu comecei a mensagem falando sobre isso. O Senhor disse que Deus não abençoaria de forma nenhuma esse ano líderes que não andassem em concordância. Então Deus com certeza tem nos falado na visão da unidade, que nós precisamos andar em concordância. Mas a principal pessoa, eu preciso estar unido em uma só visão, em um só propósito. A primeira pessoa precisa ser Deus. Eu tenho convicção e eu profetizo nessa noite pelo Espírito de Deus para você, meu irmão. Esse ano será o ano em que você vai andar em concordância com a visão de Deus. O espírito da rebeldia, da desobediência, da pertinácia, da obstinação, da arrogância não vai atingir o seu coração. Esse espírito, esse demônio está repreendido e destruído pelo sangue de Jesus. Esse ano será o ano da unidade, de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, de uma comunhão com Deus tão extraordinária que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, isso está acontecendo comigo mesmo.
Será o ano em que também eu profetizo, Deus vai derramar a unção da unidade no seu casamento. Deus vai restaurar a unidade do seu casamento. Deus vai restaurar a unidade da sua família. Porque se você e sua esposa não andam em concordância, como foi dito ontem, como Deus pode trabalhar? Deus vai restaurar hoje. Deus está restaurando a unidade da visão que você tem com o chamado do seu líder e o chamado de Deus para essa igreja, para esse ministério. Por tantos anos, você teve um ministério de líder, mas falido, porque você, por muitos anos, você esteve junto, mas nunca esteve unido, de alma. Há uma diferença de unidade e união. União é as pessoas estarem juntas ali umas com as outras. Unidade é ter uma mesma visão, o mesmo propósito de alma, uma mesma visão, um só coração. Olha só o que a palavra do Senhor diz, para a gente finalizar. Eu peguei aqui alguns textos. E esse ano Deus tem preparado essa visão para a nossa vida, para o nosso coração. Preste atenção. Primeiro, desejo de Deus em relação à nossa unidade em todos os sentidos vem de Deus. O Senhor Jesus fez essa oração dizendo: Pai, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E o Senhor repete de novo no verso seguinte: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Olha, gente, Deus é extraordinário. Deus é perfeito em sua unicidade. Deus planejou, Jesus executou, o Espírito Santo aplica a mensagem no nosso coração hoje, nos convencendo do pecado, juízo e justiça. Mas não há disputa em relação a Deus. Pode ver, não há disputa, não há discussões, não há competições na unicidade de Deus, não há isso. A Bíblia diz que os três são um. E o Senhor Jesus fez a oração: Pai, assim como em nós não há competição, não há disputa, assim como nós temos uma unidade perfeita, eu rogo para que eles sejam também perfeitos em unidade. Olha o que diz o verso 23: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que me tens amado como me tens amado, também possam amar a ti como me tens amado a mim, para que sejam perfeitos em unidade, no nome do Senhor Jesus. Perfeitos em unidade, um só coração, como diz 2 Crônicas 30, verso 12. O Senhor Deus disse: e a mão de Deus teve com Judá, dando-lhes um só coração, um só propósito, um mesmo objetivo, uma mesma visão. É o que Deus tem preparado para mim e para você, nesta visão de construir o impossível. Escute, meu irmão, seria impossível fora dessa unidade, mas dentro desta unidade tudo será possível. Projetos novos, uma nova visão, uma nova direção, uma orientação nova. Deus te capacitando e te renovando para fazer de novo aquilo. Eu costumo dizer: Deus não substitui líderes. Só há substituição de líderes quando há pecado. Aí Deus não suporta, tem que ser tirado. Mas Deus só promove pessoas. Permaneça fiel e você vai ver que se Deus, no mínimo, Ele vai te manter no projeto que Ele tem para a sua vida em 2016. Você liderou bem o trabalho de jovens esse ano, Deus vai te dar graça para liderar com mais autoridade e ousadia ainda. Ou se Ele tem algo maior já para a sua vida, planejado para 2016, Ele vai realizar e ninguém vai impedir. Porque quando estamos no plano de Deus, há em nós crescimento, promoção, envolvimento de Deus na nossa vida, e as coisas vão se tornando cada vez maiores. Já está pronto para receber a construção do impossível de Deus na sua vida?